bem com vocês? Eu me chamo Jonatas. Eu me chamo Rivaldo. Nós fazemos parte do canal Imigrante Brasileiro aqui, que vai levar para vocês, né, uma continuação de como está sendo a nossa rotina aqui em Portugal e principalmente falar sobre documentação, sobre arrendamento que a gente já falou e sobre outros assuntos muito importantes. Mas o nosso tema de hoje é um tema que a gente vai falar sobre documentação. E desde já, se você gostar desse vídeo, compartilha, manda para o seu amigo, comenta, deixa aquele seu comentário para que a gente possa estar criando outros vídeos, para que a gente possa estar trazendo aqui um conteúdo diversificado e bacana para você. Se inscreve no canal, ativa o sininho e desde já curta e compartilhe mais uma vez esse vídeo. Então vamos lá falar sobre o nosso tema de hoje, que é o tema documentação. Bom, vocês estão se você estiver no Brasil, você está pensando assim, qual documento eu vou tirar assim que chegar em Portugal, né? Quais documentos que lá vai ser necessário para mim começar a minha vida, digamos, começar a minha vida do zero. Então, esse vídeo é justamente para vocês, para que a gente possa passar toda aquela vivência que a gente já teve aqui. A gente está aqui há pouco menos de 5 meses, então já tem um pouco de experiência, né, digamos assim, pelo menos na parte da documentação, a gente já tem bastante experiência. Então, inclusive tem documentos que a gente chegou aqui que a gente foi necessário a gente tirar que a gente não sabia, por mais que a gente acompanhasse alguns youtubers, mas eles, pelo menos que eu acompanhei, que eu acredito que também o Jonatas acompanhou, a gente nunca ouviu, no caso, esse documento específico que eu vou falar para vocês. Então, assim que a gente chega em Portugal, o primeiro documento que a gente tira aqui é o NIF. Vou passar para ele poder estar explicando um pouco mais para vocês, tá bem? O NIF é como se fosse o nosso CPF no Brasil. Então, assim, antes de qualquer coisa, o primeiro documento que assim que você chega aqui em Portugal, é o documento que vai abrir as portas para que você consiga tirar outros documentos. E esse documento é o NIF. E o que é que precisa para tirar esse NIF? Primeiramente, você precisa ter um representante fiscal. Então, quando a gente ainda estava no Brasil, a gente começou a fazer pesquisas. Existem pessoas que prestam esses serviços, né, de retirar documento. Então, a gente até preferiu esperar chegar aqui para procurar uma pessoa que fosse ser o nosso representante fiscal, retirar, no caso, o NIF. Existem algumas pessoas aqui em Portugal que eles acabam fazendo um pacote. Que tira NIF, tira NIS e tira outros documentos. A gente preferiu retirar só o NIF, porque assim, a gente sempre foi muito curioso para aprender as coisas e buscamos fazer sem precisar pagar. Até porque quando a gente já vem para cá, a gente vem com pouco dinheiro, traz o dinheiro ali contado, então tudo que a gente economizar é muito importante. Então o primeiro documento é o NIF. Isso, e aí a gente pagou... Qual foi o valor que a gente pagou lá? Antes mesmo da gente falar isso, só interrompendo aqui meu colega Jonatas, então vamos lá. Quando a gente estava no Brasil, como ele falou, né, a gente já vinha pesquisando sobre NIF. Inclusive aqui a gente tinha uma colega, né? Então a gente pediu para ela agilizar esse processo pra gente. Aí ela encontrou uma senhoria, uma velhota, que ele chama velhota, uma pessoa que é de idade, né? E ela só conseguiu, a gente chegou aqui no dia 3, não foi? Dia 1º. No dia 1º de março, ela só conseguiu agendar lá nas finanças, Isso. Lá nas finanças, no dia 28 de março. Então, a gente ia ficar 28 dias sem esse documento. Então, o que é que a gente fez? A gente foi procurar outras pessoas. A gente achou uma menina, que a gente pode até deixar o contato dela aqui também, na descrição desse vídeo, caso vocês queiram entrar em contato. Então, vocês também podem comentar, a gente entra em contato com vocês e repassa o número dela, que ela conseguiu pra gente menos de uma semana, entendeu? Então a gente tava com o nosso NIF, dentro de uma semana a gente tava com ele. E se a gente fosse esperar, a gente ia esperar lá pro dia 28 de março. Então, é só essa dica que eu dou pra vocês. Vocês que estão vindo pra cá, com o intuito de trabalhar, né, que é esse, eu acho que é o maior intuito que a gente imigrante tem, de vir trabalhar, juntar alguma coisa e depois voltar pro país, ou vice-versa. Então, o primeiro passo é você dar ali a entrada no NIF, entendeu? Para que você consiga abrir as portas para você conseguir emprego e outros documentos. E o valor que a gente pagou, como ele estava falando, foi um valor de 45 euros, porque foi 2 pessoas. Caso fosse só uma pessoa, era o valor de 50 euros. Mas como foi eu e ele, então foi ali no valor de 45, tá bem? 45 cada NIF. Cada um. Cada um, que deu total de 90, né?
Então, se fosse individual, cada um pagaria 50, mas como foi os dois, então ele pagou 45 e eu paguei 45. E só abrindo um parênteses também aqui, só para vocês terem ideia, essa menina aqui, que foi a nossa representante fiscal, ela foi, querendo ou não, ela é uma pessoa bacana, foi legal com a gente, porque tem pessoas aqui que chegam a pedir 100 euros só para tirar o seu NIF. Então, assim, imagina só, você vem para cá e você não sabe o que é que vai acontecer em relação a muitas questões. Então, aquilo que você puder economizar é muito válido. Então, assim, esse NIF que a gente conseguiu retirar por 45 foi bacana na questão do valor, porque assim, a gente querendo ou não teve um desconto ali, então os dois ficou 90 euros, né, 45 cada um. O NIF também, como eu falei, ele é um documento que ele é o primeiro documento que abre as portas aqui para você aqui em Portugal. Existe, no caso, algumas instituições onde você pode também estar solicitando essa documentação. Eu vou deixar na descrição lá do vídeo o órgão que de repente vocês podem estar entrando em contato para verificar algumas informações referentes ao NIF. Mas o que é que acontece? Assim que você chega em Portugal, você quer logo tirar sua documentação para começar a trabalhar. Então, às vezes você se inscrever em um órgão para ter o documento sem pagar nada vai demorar muito. Então, é muito melhor você pagar logo aqueles 45 ou o valor que você vai pagar para ter o NIF, para você não esperar tanto. Então, assim, a dica é paga logo para você retirar, para você não ficar esperando, porque é um documento muito importante. E até quando você dá a entrada no NIF, né, pela sua representante, ainda tem ali quase uma semana para você receber o documento. Sei que você, tipo assim, Rivaldo, tô com reserva boa e vou ficar, tipo, tenho 3 meses para mim ficar de boa aqui em Portugal, digamos assim. Então, é aconselhável, né? Você pode, sim, tipo, aguardar esse NIF gratuitamente, entendeu? Só que isso vai de cada um, né? A gente, por exemplo, a gente chegou aqui bem afórico mesmo para trabalhar, para começar a nossa vida aqui. Então, a gente não cogitou em pagar os 45 euros, entendeu? Mas isso vai de pessoa para pessoa, depende muito da minha condição, da sua condição. Então, isso vai de cada um. O segundo documento, né, que é um documento principal para que você seja contratado em uma empresa, é o NIS. O NIS, ele é o número de identificação social, onde você, por exemplo, quando começa a trabalhar, o NIS é como se fosse o seu INSS no Brasil. Então, para que você consiga um trabalho aqui, um contrato de trabalho, você precisa ter o NIS. E assim, esse vídeo que a gente está fazendo agora, falando sobre documentação, eu vou deixar os sites aqui na descrição do vídeo, onde você pode estar solicitando a retirada do NIS. Em um outro momento eu vou tentar gravar um tutorial de como você retira o NIS, porque assim, é um site onde você já tendo o seu número de NIF, o número de contribuinte aqui em Portugal, você já consegue solicitar o seu NIS. Então, através, no caso do seu NIF, você entra no site da Segurança Social aqui em Portugal e você consegue retirar o seu NIS. Lembrando que existem alguns detalhes, existem algumas coisas que você tem que se atentar para você não, na hora que você estiver solicitando, você não, por exemplo, colocar a sua morada do Brasil. Isso foi um erro que aconteceu com a gente. A gente, na hora do preenchimento, a gente acabou colocando o endereço do Brasil e, no caso, você tem que colocar o endereço aqui de Portugal. Então tem que se atentar a isso. Existem algumas coisas assim que eu acredito que um tutorial ficaria bem bacana para vocês. Mas só para vocês terem noção, não precisa vocês pagarem pelo NIS. O NIS, ele é um documento que você consegue retirar de forma gratuita, você sabendo lá fazer todo o preenchimento. E se você também está vendo esse vídeo agora e vai retirar o NIS, só comenta lá, fala com a gente lá através do Instagram ou através aqui do canal, que a gente também vai estar te orientando. Isso. A gente pode dar esporte para vocês. Mas é o seguinte, tem pessoas que cobram, certo? Que não vai ser o caso da gente. A gente vai estar ensinando para vocês, certo? A gente não pagou, então não tem para que a gente cobrar de ninguém, certo? Se a gente aprender, você também pode aprender, entendeu? Então tem pessoas que cobram, como a gente estava falando, essa pessoa que tira o documento da gente,
ela iria cobrar um valor de 15 euros por cada pessoa para tirar da entrada no NIS, não foi? Isso. Só que a gente não quis, porque a gente ficou foi pesquisando e a gente conseguiu fazer, entendeu? Então a gente também vai estar passando para vocês, como ele tinha até falado aqui para vocês. Depois ele vai fazer um tutorial ó, mostrando como vocês vão conseguir acessar esse site, todo o passo a passo para que quando vocês cheguem aqui vocês mesmos consigam estar solicitando, certo? O terceiro documento faz aqui em Portugal é aquele documento que a gente no Brasil a gente não sabia que era necessário Sim, sim. tirar. Para que a gente faça a manifestação de interesse, que eu vou falar, a gente vai falar logo após, a gente precisa de um documento chamado atestado de morada. Aqui em Portugal, como você está sendo representado por um representante fiscal, você precisa ter o atestado de morada. Então, esse atestado de morada é um documento que você vai na junta de freguesia do local onde você vai ficar. Então, por exemplo, junta de freguesia é como se fosse o espaço do cidadão daquela região. Isso, e aí você precisa ir nessa junta de freguesia, pegar um formulário e esse formulário você vai preencher. E quando você preenche esse formulário, o Rivaldo vai explicar melhor aqui como é esse preenchimento desse formulário. Vamos lá. Quando a gente chegou, que eu estava falando para vocês há 4 meses atrás, né? A gente precisava de quê? A gente precisava só de dois portugueses que voltassem naquela região, certo? Então a gente aqui mora em Famões, aqui é pertencente a Pontinha de Velas, né? Então teria que ser duas pessoas que voltassem nessa região, entendeu? Então tem uma amiga minha, um exemplo, que ela volta em Casal de Câmara. Não pode, entendeu? Tem pessoas que voltem aqui nessa região. Então a gente pegou na época boa. Vamos lá agora. Agora que ele tá precisando. Então, no caso, era só você conseguir as duas, digamos, testemunhas, né? Pra dizer que você tá morando ali, tá residindo ali naquele local. Então, elas faziam só a assinagem, pegou só duas assinaturas da gente, quem foi a contadora lá da empresa que a gente trabalhava. Foi ela e o marido dela. Fizeram fizeram a assinatura, a gente foi lá, entregou o papel lá na junta de freguesia. Isso. Porém, agora atualizou. Então, pelo menos aqui na nossa região aqui de Lisboa. Então, atualizou. Então, o que é necessário agora? Agora é necessário não mais assinatura. E se for assinatura, o português precisa ir lá juntamente com o imigrante, digamos, lá na junta de freguesia, para assinar lá na frente do agente do agente da junta, entendeu? Então agora ficou mais complicado. Caso esse português ele não possa se deslocar, o imigrante pode pedir para ele uma fotocópia do documento, que no caso é o cartão cidadão. Só que isso acontece que nem todas as pessoas querem emprestar o seu documento, né? É que nem fosse o RG de nós brasileiros, né? Quem a gente, por exemplo, eu não conheço você e vou estar enviando minha foto do meu RG, entendeu? Então, muitas pessoas não fazem isso, entendeu? Então, ficou um pouco mais que dificultou. Isso, você acabou de chegar naquele determinado local. Então, assim, você conhece poucas pessoas. Então, assim, a gente teve a sorte de ter, no caso, a pessoa que trabalhou com a gente. Então, ela e o esposo dela foram as duas pessoas que assinaram. Só que a gente só pegou o formulário, levou para ela assinou junto com o esposo dela e a gente levou na junta de freguesia. Então, como o Rivaldo falou, agora precisa de duas pessoas para ser as testemunhas e para assinar. E lembrando que esses dois portugueses, eles têm que ir junto com você na junta de freguesia, né? Só reforçando o que ele falou. E sobre a questão do documento, não é todo mundo que quer pegar o seu documento, tirar uma cópia e dar para uma pessoa que ele acabou de conhecer ali. Sim, sim. Então, assim, é muito importante que vocês de repente já tenham de repente um contato com alguém por aqui. Mas assim, gente, uma coisa que eu falo para vocês é aquele ditado que quem tem boca vai a Roma. Então, assim, a gente não, quando a gente chega aqui, a gente não deve ter vergonha de conversar com as pessoas, de interagir, porque assim,
você só vai conseguir alguma coisa se você colocar a boca para falar, sair para perguntar, porque assim, só vai funcionar dessa forma, entendeu? Então assim, aqui com a gente tá dando certo dessa forma, e eu tenho certeza que também vai dar certo com vocês. Sim, sim, só interrompendo aquele novamente. Tipo assim, a gente lá no Brasil falava, ouvia muito de algumas pessoas falando, os portugueses são muito rudes, digamos assim. Só que não é, entendeu? Tipo, você vai conhecer muitas pessoas boas que vão estar com o intuito de lhe ajudar, entendeu? Isso é verdade. A melhor parte que a gente achou aqui é através do boca a boca. Então, tipo assim, você vai lá, ali, você fala com uma colega, um desconhecido, você acaba fazendo amizade, entendeu? Então isso é muito legal. Então, através disso você vai conseguir arrendamento, você vai conseguir muitas coisas, entendeu? Aqui. Então, por isso que é bom a gente não se privar nesse sentido, de estar lá perguntando, adquirindo ali informações. Isso. E só assim, a gente quando tá gravando um vídeo, a gente vai se lembrando de algumas coisas e acaba falando, né? É, entrando aí nessa deixa que ele falou sobre a questão do português ter esse jeito assim, às vezes agressivo no tom de falar, na forma de se expressar. A gente, esse é o pensamento que eu tive, né? Assim que eu cheguei aqui, por exemplo, eu vejo os carros, eles param na faixa de pedestre sem nem você pedir para passar. Para você entrar dentro dos autocarros, que são os ônibus, né? No Brasil a gente chama de ônibus, aqui é autocarro. Eles fazem uma fila para entrar dentro do carro. Eu vejo que existe um respeito muito grande com o pedestre, existe um respeito de umas pessoas para com as outras. Então isso assim, isso era raro a gente ver isso no Brasil, né? A gente via a pessoa furando fila, a gente via, você passava uma Mas hora... a gente não tá aqui pra falar mal do Brasil. Não estou aqui para falar mal do Brasil, Vamos- mas só complementando. Então, assim, a gente tem que ver o lado positivo e o lado negativo. Essa questão desse lado positivo que a gente está vendo é na questão da educação, que em muitos lugares no Brasil a gente não acabava vendo, né? Somos um povo feliz, carismático, mas nessas questões eu acredito que a gente precisaria mudar, mas quando vocês chegarem aqui, vocês vão ver, sentir essa diferença. E falando agora sobre o nosso próximo documento, que é também um documento muito importante, que é a famosa manifestação de interesse. Isso, a gente já tá no quarto tópico também. Só pra, licença aqui mais uma vez, só pra dizer pra vocês que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vale a pena vocês assistirem do início ao fim, porque aí vocês vão adquirir ali informações que vai ser válidas de verdade, pra quando você chega aqui você não ficar perdido, entendeu? Então, eu recomendo que vocês assistam até o final aí. Qualquer dúvida, vamos lá, comenta, vai lá no nosso Instagram, fala com a gente pra gente poder tá te ajudando e te auxiliando, entendeu? Sim. Então, assim, a manifestação de interesse é o principal documento que para que você se legalize aqui no país. Então, por exemplo, quando você tiver com o seu NIF, quando você tiver com o seu NIS, quando você tiver com o seu atestado de morada e quando você também tiver o seu contrato de trabalho, você precisa ter NIF, que é o nosso CPF no Brasil, que se chama aqui o nosso contribuinte, né? O nosso NIS, que é a nossa identificação social para que você consiga o trabalho, o atestado de morada, que é o documento que atesta que você mora ali naquela junta de freguesia, e o contrato de trabalho, seja um contrato de trabalho aqui em Portugal, geralmente os contratos de trabalho são contrato de 6 meses e renova depois por mais 6 meses. Então você já tendo um contrato de trabalho com 6 meses, você consegue fazer essa manifestação de interesse. No site lá, você coloca ali no Google manifestação de interesse e aí você já vai conseguir fazer o preenchimento, né, anexando toda essa documentação. A manifestação de interesse também é um documento que você não precisa pagar. É um documento totalmente gratuito que você, como imigrante, chegou aqui em Portugal, você precisa, quer ficar aqui no país, então a primeira coisa que você tem que fazer quando retira todos esses documentos é preencher essa manifestação de interesse. Então, assim, existe lá quando você começa a preencher a manifestação de interesse, existe alguns campos que você precisa ir preenchendo,
como o seu passaporte, o visto do passaporte, os meios de subsídio para você permanecer aqui no país. Então você coloca lá o contrato de trabalho, os recibos de pagamento, né, da empresa, o atestado de morada. Existem vários documentos que você vai anexar. E aí quando você envia aquela documentação, no caso, envia a manifestação de interesse, vai gerar um número, que é o número da sua manifestação de interesse. Esse número, ele acaba sendo um documento seu. E aí você já imprime esse documento, certo? Já deixa tudo. E outra coisa, aqui em Portugal eles gostam muito de papel. Então, por exemplo, o NIF, por exemplo, ele é um documento numa folha 4. Não existe aqueles documentos pequenininhos. O único documento pequeno que eu já vi, que eu vejo aqui, que a gente ainda não tem esse documento, porque a gente chegou agora, foi o cartão de cidadão. E também o documento de identificação de veículos, essas coisas relacionadas a veículo. Como ele falou aqui, né? É bom frisar muito essa questão da manifestação de interesse. Então, eu dei entrada na manifestação de interesse, é preciso que você tenha aquele comprovativo, no caso aquele número. Porque muitas empresas aqui, ela perguntam se você já tem residência. Não é isso, né? Isso. É só que a gente não tem, a gente deu entrada na manifestação de interesse, entendeu? Então algumas empresas acabam contratando, por mais que é necessário ali qual é o nome? Corta, lembra? Manifestação de interesse. Pronto. Como eu estava falando, é necessário que você guarde aquele comprovativo para que você consiga ali estar mostrando a empresa que você já deu já deu entrada na manifestação de interesse, entendeu? Então isso acaba sendo um documento para você, entendeu? Então vamos lá para o 5 tópico agora, que é a alteração de morada fiscal. Então, assim, só antes de a gente falar sobre essa questão da morada fiscal, existem pessoas ainda que têm uma dúvida em relação à questão da manifestação de interesse. Então, por exemplo, a gente deu entrada na manifestação de interesse, chegamos aqui em Portugal dia 1º de março de 2023, desse ano. Então, a gente deu entrada na manifestação de interesse, eu acredito que uns 15 dias, ou quase 30 dias que a gente já estava aqui. Por quê? A gente precisava do contrato de trabalho. Então, a gente deu entrada na manifestação de interesse com 20, 25 dias que a gente estava aqui. Então, para quem deu entrada na manifestação de interesse, esse ano, a CPLP, no caso, o Acordo dos Países foi feito até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, por exemplo, as pessoas que tinham manifestação de interesse até o dia 31 de dezembro de 2022, elas entraram naquele acordo da CPLP. E aí você pode perguntar, mas, por exemplo, vocês não vão ter a CPLP? É isso que a gente está aguardando. Então, por exemplo, quem deu entrada até o dia 31 de dezembro de 2022, até o último dia do ano passado, eles tiveram, no caso, o direito à CPLP. A gente que chegamos agora em 2023, ainda não se sabe quando vamos ser chamados, quando vai sair o título de residência. A gente sabe que isso vai demorar um pouco, mas assim, a gente já deixa isso bem claro. A manifestação de interesse é o documento que vai te deixar tranquilo que você quer ficar no país, e você precisa ter esse documento, até porque isso já vai contando com a espera. Mas o principal documento, que é o título de residência, que no caso isso não tem nada a ver com a manifestação de interesse. A manifestação de interesse é você se manifestando que você quer ficar aqui no país, é um documento e você precisa ter esse documento. A alteração da morada fiscal, ela é feita através do portal das finanças aqui de Portugal. É um vídeo que você precisa, eu vou estar explicando isso depois também em um vídeo tutorial, explicando o passo a passo de como você faz essa alteração da sua morada fiscal. Mas é algo muito simples. E aí você pergunta, para que eu preciso mudar a morada fiscal? E eu vou te explicar. Assim que a gente chega em Portugal, que a gente vai tirar o NIF, a sua representante, ela vai tirar o seu NIF, o seu endereço, como você ainda não tem atestado de morada, como você não tem nenhum documento, então você não veio do nada, né? Você veio de algum lugar. Então eles precisam colocar
o seu endereço do Brasil. Aquele endereço do Brasil, quando você faz o NIF, ele é vinculado ao seu NIF que fica lá no portal das finanças. Então, para que você consiga solicitar, no caso, a sua abertura de atividade, você precisa alterar primeiramente o endereço de morada fiscal. E a alteração do endereço de morada fiscal, você mesmo com a sua senha do Portal das Finanças, que é uma senha que você vai receber na sua casa através do seu representante fiscal, você consegue entrar lá no site do Portal das Finanças e você consegue, com o seu NIF, você consegue anexar o seu NIF, consegue anexar a sua manifestação de morada e passa para eles dizendo que você deseja, com a sua nova morada, você deseja alterar a sua morada fiscal. Essa alteração de morada fiscal é algo também muito importante que precisa ser feito, porque isso já vai contar para você que está aqui. Então, assim, por exemplo, a primeira coisa que quando a gente quando a gente chega no supermercado, está passando ali no supermercado, o que é que eles perguntam pra gente? Contribuinte? Eles sempre perguntam se a gente quer colocar o contribuinte. O que é o contribuinte? É o nosso NIF. Tudo aqui, tudo que você compra aqui em Portugal, existe no Brasil eu não lembro como é, mas aqui se chama IVA. Então tudo você paga IVA, imposto sobre... Não é nada mais nada que é imposto, entendeu? Então Isso. você vai tomar ali uma água, você vai pagar imposto. E não é barato, é alto. Se bem que a água é 10 cêntimos, não sei nem mais quanto é que é. Mas é muito barato. Mas é barato, que no final das contas, você tanto imposto que você pagar, você vai ter um valor assim, bem agradável, sabe? Agradável não, né? Vai ter porque você vai conseguir retirar, né? É Você verdade. consegue retirar, entendeu? Então é muito... É bom você sempre, tudo que for passar, vai lá no... colocar o contribuinte. Agora também, isso não é... Eu poderia falar no outro vídeo, mas vou falar aqui pra vocês. Agora é bem interessante da seguinte forma. Se vocês estiver sem trabalhar, ficar colocando tudo no seu contribuinte, por exemplo, eu estou recebendo dinheiro do Brasil, estou sem trabalhar aqui, entendeu? Então você fica fazendo aquilo por tipo 2, 3 meses, as finanças elas vão entrar em contato com você, digamos, para perguntar, para questionar de onde esse dinheiro está vindo, entendeu? Porque não está vendo dinheiro entrando, entendeu? Só dinheiro saindo. No caso, saindo que eu falo, tipo assim, você fazendo compras, entendeu? Então você vai acabar pagando uma multa. Entendeu? Sim. Complementando o que o Rivaldo falou, essa questão das finanças, aqui em Portugal, é algo assim que realmente eles pegam muito no pé. Então, por exemplo, a gente conhece uma pessoa aqui em Portugal, por exemplo, que acabou tá devendo aí em algum banco, não sei o que seria, seja lá o que for, a dívida do seu cartão de crédito, deixou de pagar a conta do seu telefone, aquilo ali automaticamente é encaminhado para as finanças. Então, por exemplo, se você recebe 1.000 euros de salário, 700 é o que você vai receber e 300 já fica retido para as finanças. Então aqui, por exemplo, você não vai ver ninguém indo para o SPC ou para o Serasa. Por quê? Porque automaticamente eles retiram aquilo ali da sua conta. E se você não pagar, né, você vai ser chamado, né, para não sei o que é que eles fazem, mas você vai ser chamado. E então assim, aqui essa questão, o risco de você dever é muito pouco. Por quê? Para que você trabalhe numa empresa, você precisa ter uma conta no banco. Sim. Então, automaticamente, quando você recebe o seu ordenado, salário, aquilo ali já vai ser descontado. E não tem choro, não tem nada. É descontado mesmo. Você está devendo. A quem você está devendo, o banco ele manda o dinheiro. Então, o banco, as finanças de aqui é muito interligada com tudo. Então, assim, sempre que você... se você está trabalhando, está recebendo o seu ordenado através do banco, tem como comprovar de onde está vindo aquele dinheiro. Então, coloca o teu contribuinte em tudo que você fizer. Mas se, por exemplo, você saiu do trabalho, está 2 meses sem trabalhar e você chegou no supermercado, contribuinte, e você coloca. E aí, da onde está vindo aquele dinheiro? Então, para que você comprove para onde está indo, você tem que ter como comprovar. Então, se você está recebendo através da conta, você fala. Se você não está recebendo, tenta se organizar nesse sentido, porque aqui as finanças realmente ela pega muito no pé de qualquer pessoa.
Sim, só para complementar. A gente já falou ali 5 tópicos também, que a gente tem aqui tem mais 3 ainda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai deixar no próximo vídeo, porque tá muito longo, vai ficar muito longo e eu sei que acaba sendo um pouco também cansativo, né? A gente passar ali quase uma hora vendo um vídeo. Então, assim, pra gente também descansar vocês, então a gente vai fazer isso. A gente vai fazer agora, vai parar aqui com 5. Essa Mas semana... eu não posso falar nem assim rapidinho. A gente vai dar spoiler pra você, mas o que vai acontecer? A gente vai falar 5 agora, no caso que foi o que a gente já falou. Essa semana a gente na posta, os mais 3 também. E se der certo ainda, a gente tá terça-feira? Segunda, né? Sim. Sim, hoje é segunda, né? É. Terça. Pronto. Então, se der ainda o decorrer dessa semana, ele já faz ali com vocês todo o passo a passo dessas documentações também. Só que a gente vai ficar por aqui, né? A gente vai ficar por aqui. Mais uma vez a gente agradece a vocês. A gente também pede desculpa, porque assim, a gente postamos os 2 vídeos aqui no canal e as pessoas, quando a gente passou assim uma semana sem postar, já começaram, cadê os vídeos, cadê o que vocês estavam falando? Até no Instagram mesmo, que eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, vou deixar também o do Rivaldo também para vocês seguirem, conversarem. Não tenham medo de falar, de perguntar, nada. Aquilo que a gente puder fazer para que a gente possa ajudar, a gente vai fazer sem nenhum problema. A gente somos pessoas do bem, chegamos aqui em Portugal com muita vontade de aprender, com muita vontade de, quando regressarmos ao nosso país, a gente ter conseguido pelo menos aquilo que a gente veio buscar. Então assim, a gente está aqui com os pés no chão. A cada dia é um leão que você mata por dia, porque as coisas não são fáceis, mas a gente vai deixar também o Instagram aqui, segue, fala lá, e a gente promete que nos próximos vídeos a gente vai ser mais rápido e também a gente vai continuar sempre postando e falando as coisas que está acontecendo aqui. Sim. Pronto, a gente vai dar só um spoiler pra vocês dos três, a gente falou 5 principais documentos, só que tem mais 3 que a gente lembra, né? Então, que vai ser a abertura de atividade, que é o famoso recibo verde, né? Como eles falam aqui. A gente também vai falar também da chave móvel digital e da abertura de conta em banco, entendeu? Então isso a gente vai falar nos próximos vídeos para não ficar muito cansativo para vocês também. Aí, lembrando... Mas só para deixar vocês com um sabor assim de quero mais, a gente conseguiu abrir a conta no banco, tanto eu como o Rivaldo, a gente conseguimos crédito com o banco, a gente não vai para o SPC nem para o Serasa, porque a gente vai pagar. Então assim, a gente vai explicar essas questões para vocês. Isso. Então nos próximos vídeos, como eu estava falando aqui, a gente vai falar sobre esses 3. E no outro vídeo ainda, que vai ser essa semana aqui, que a gente vai martelar aqui na cabeça aqui da gente, eu vou martelar na cabeça dele, que é pra ele explicar pra vocês aí, também vai ser essa semana. Então vocês ficam só aguardando pra vocês já terem uma base ali daquele tutorial, quando chega aqui vocês não precisam pagar pra ninguém, guarda ali seus 15 euros, vai ali na Zara, compra uma roupa boa, de marca, e agora tá tendo mais saldos agora também. Agradecer pra vocês por terem nos assistido até aqui, e conto conosco. Deixa seu comentário lá no vídeo. Na descrição do vídeo a gente vai deixar aqui também os sites onde vocês podem pesquisar. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.